momentos de reflexão, momento de meditação, momento de elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecer do fundo dos nossos corações a oportunidade única de estarmos aqui reunidos em busca do Teu Evangelho, esta obra bendita que vem nos libertar do eu velho. Por isso, aproveitemos esses instantes, porque com certeza, quando aqui viemos, trazemos junto a nós irmãozinhos tão necessitados quanto a nós mesmos. Sabemos, pois, que de uma maneira ou de outra estamos estendendo o Evangelho a irmãos necessitados. Por isso, neste dia, neste momento, muito de nós não compreendemos ainda o que representa estarmos aqui. Mas Jesus, na sua bondade, no seu amor, estende-nos a cada instante o que necessitamos, dando-nos a oportunidade de desfazer-nos de condições que dificilmente saberíamos avaliar. Por isso, Mestre amigo e bondoso, graças vos damos pelo teu amor por nós. Graças vos damos, Senhor, pela mão amiga que conduz os teus irmãos menores ao Pai dentro da melhor maneira possível. Por isso, nesse instante, que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos estejam abertos para o Evangelho da noite, que com certeza oferecer-nos-á o que necessitamos verdadeiramente para os nossos espíritos, para que um dia tenhamos a consciência da grandiosidade da vida e do amor de Jesus por nós. Agradecidos estamos também, Mestre, por permitir que o teu tribuno esteja aqui conosco, ofertando-nos com a luz do teu Evangelho de justiça e de amor. Obrigado, Senhor, e que assim seja.
Alex, faça favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco, a paz do Divino Amigo nos abençoe nesta noite bendita, para que aqui possamos colher todas as benesses que viemos buscar. E também aquelas que nós não esperamos receber, mas que Deus vai nos proporcionar no silêncio de nosso coração, que são as mais importantes. Se nós observarmos, o mundo anda triste. As pessoas andam inconsoláveis. Nós verificamos por todos os cantos que as possibilidades financeiras, gerando investimentos, gerando descobertas científicas, tecnológicas, o homem conseguiu criar medicamentos, equipamentos, terapias, técnicas. Este mesmo homem fantástico conseguiu vencer a distância incomensurável do espaço infinito, enviando foguetes, bólides, satélites, para desvendar o inimaginável. No entanto, este homem fantástico ainda não conseguiu realizar a viagem íntima para descobrir-se a si mesmo. Desconhecedor do que lhe faz feliz ou do que lhe faz infeliz, este homem anda perambulando pelo planeta, buscando um objetivo de vida, um motivo para viver. E nós vemos tantas pessoas como mortos-vivos, perambulando entristecidas, não sabendo se estão vivas, não sabendo se estão mortas, não tendo interesse pela vida e pelos seus meandros mais íntimos. Quantos não são sofredores na face da terra? Quantos não são aqueles que estão morrendo de infelicidade? A tristeza, a infelicidade é normal acontecer, porque faz parte do processo evolutivo do espírito para ele se autoconhecer. Mas chegar ao ponto do homem se desestruturar psicologicamente, fisiologicamente e desencarnar, aí é um processo simbiótico gravíssimo, um transtorno que a ciência resolveu chamar de depressão. E nós pensamos por que ela acontece de forma tão forte? Porque apareceu no nosso tempo, porque nós vemos tantos depressivos. Bernie Siegel, um grande cientista, afirmou que em 2006, na América do Norte, eram 25 milhões de depressivos crônicos, 25 milhões de depressivos reativos. E aí nós fazemos o cálculo, imaginamos o que aconteceu depois de 11 de setembro de 2001, após o ataque das Torres Gêmeas, que dizem os especialistas que dobrou o número de depressivos naquela parte do planeta. E nós procuramos pensar, será que é o estresse? Será que é a velocidade ciclópica dos dias, que não nos dá tempo de sair de uma situação para outra, e nós nos desmantelamos psiquicamente? Porque esse mal apareceu justamente agora, que o homem tem tantas possibilidades intelectivas, possibilidades filosóficas, possibilidades religiosas, espirituais, bem como espiritualistas. Se nós verificarmos hoje, a depressão é a quarta maior forma de morte do mundo. Em 2015 será a segunda, em 2020 será a primeira. Será a primeira. As pessoas vão morrer em maior quantidade em 2020 por depressão. Aí nós nos perguntamos, mas por que ela apareceu hoje? Aí vem a questão. Ela não apareceu hoje. Hoje o homem passou a entendê-la. Mas se nós olharmos os primórdios dos tempos,
na antiguidade, já se a conhecia. No entanto, ela tinha uma outra terminologia. Os gregos, na Grécia Antiga, verificaram, e nós vemos Hipócrates dizer que a melancolia é uma afecção sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão, fixado em uma mesma ideia, constantemente abatido. Melancolia. Eles definiram a pessoa triste, sem motivo, com monoideísmo, pensamentos cristalizados. Então eles criaram, 200 anos após Hipócrates, eles determinaram, através de Galeno e outros sábios da época, que este mal provinha de uma teoria dos 4 humores. O que seriam os 4 humores? Seriam elementos que nós tínhamos em nosso íntimo, chamados bile negra, bile amarela, fleuma e sangue. E quando a bile negra aumentava, nós caíamos na melancolia. Melancolia vem do grego melanocole, que quer dizer bile negra. Isso é o nascimento da palavra. E o que é que eles faziam na época para então curar a pessoa da melancolia? Eles tinham que expulsar a bile negra do organismo da pessoa. E eles passaram a verificar que as mulheres, no período menstrual e pré-menstrual, elas ficavam de um mau humor horroroso. Hoje não acontece isso, né, gente? Era só naquela época que acontecia. Então, eles verificaram que após o período menstrual, elas ficavam bacanas, ficavam legais. Então, eles tiveram a ideia, olha que ideia genial, fazer sangrias com as pessoas, vomitórios e laxantes, para ter evacuações. Daí você manda embora a bile negra. Aí eles achavam que curava a melancolia e matava a pessoa de desidratação. É engraçado, né, gente? Sabe quanto tempo durou essa técnica? 1.500 anos. 1.500 anos. A teoria dos 4 humores prevaleceu até o século XVIII. E nós achamos que nós somos tão fantásticos, não? O homem não fazia ideia do que era essa massa aqui dentro da caixa craniana, que nós chamamos de cérebro. Não servia para nada. Não servia para nada. Tanto é que passou o tempo com essa teoria ridícula, mas fruto da falta de desenvolvimento do homem, nós chegamos na Idade Média. Entre a Antiguidade e a Idade Média, os homens, os cientistas, os estudiosos passaram a desenvolver medicamentos à base de ervas, terapias, para tratar a melancolia, mas não se sabia a causa dela, mas queriam tratar o efeito. Até que, na Idade Média, a Idade Horrorosa, a Igreja entra em ação. E a chamada Santa Inquisição começa a verificar que o número de melancólicos cresce de forma assustadora e passa a determinar que a tristeza sem fim era um afastamento do sagrado e, consequentemente, um pecado. Então, eles passaram a pegar os melancólicos, que já sofriam de melancolia, aprisioná-los num calabouço e puni-los com torturas e com multas. Então, além de sofrer com a depressão, que era chamada de melancolia, você era preso e era torturado. Porque você não podia sofrer, porque ele afastava do belo. E isso impediu a ação da igreja, impediu que os cientistas desenvolvessem terapias, tratamentos psicofarmacológicos, impedindo em cerca de 400, 500 anos o desenvolvimento de medicamentos para tratar a melancolia. Até que nós adentramos no renascentismo, com toda a situação, toda essa dificuldade. Mas o homem, então, com aquela dificuldade, com aquela impossibilidade de exteriorizar seu pensamento, suas possibilidades, eis que eles começam a verificar, de uma forma totalmente distorcida, que as pessoas melancólicas apresentavam uma profundidade. Principalmente na Inglaterra, passou a ser charmoso ser melancólico. Era charme, gente, ser melancólico.
a pessoa parecia ser profunda, ser mais esbelta. Olha que beleza, porque a pessoa é séria, a pessoa é grave. Eles pensavam assim, então, a melancolia passou a ser glamourizada, uma desgraça, passou a ser glamourizada. Tanto é que nós vemos nos relatos de William Shakespeare, que era depressivo crônico, quando ele cria Hamlet, em que o príncipe dinamarquês, vendo o espírito do pai, o fantasma, passa a querer vingar-se. E num monólogo depressivo, ele diz, ser ou não ser, eis a questão. Nascer, viver, dormir, sonhar, morrer, não sei, talvez, desenvolvendo transtorno melancólico ou depressivo. E depois nós vemos pelas mãos do mesmo William Shakespeare, Macbeth, em que a mulher e o esposo fazem um planejamento de matar o rei. E depois ela entra num processo depressivo e desenvolve, por consequência, o transtorno obsessivo-compulsivo, em que ela passa a lavar as mãos constantemente, por ter matado o rei, por ver sua mão cheia de sangue. Mesmo fato que aconteceu com Pôncio Pilatos, quando entregou Jesus, que passou a lavar as suas mãos constantemente, vendo o sangue dos justos em suas mãos. Os ingleses acreditavam que a melancolia também era fruto dos anjos maus, e que as pessoas não tinham culpa, era a influência deles em sua vida que causava. Ou seja, o homem ainda passava por uma ignorância terrível, até que no final do século XVII, século XVIII, aparece René Descartes, grande pensador, filósofo francês, que cria o racionalismo moderno e a sua frase, penso, logo existo. Apesar de alguns dizerem penso, logo desisto, ele criou penso, logo existo, dando a origem à dicotomia mente e corpo, porque até então achava-se que era uma coisa só, dando-nos a possibilidade de saber que o conhecimento é a base de toda a verdade. E os cientistas passaram então a pensar, é a mente que influencia o corpo, é o corpo que influencia a mente. E passaram a questionarem-se, porque em 1660 nasce o termo depressão. Aí eles passam a pensar e a questionar, a depressão é uma fraqueza humana ou um desequilíbrio químico? Eles estavam começando a entender que a depressão tinha algo de diferente, mas mesmo assim se tornavam ainda muito ignorantes quanto ao tratamento. Lembremos-nos que a gente não chegou no século XVIII, a teoria dos 4 humores prevalecia. Então os cientistas pararam e pensaram, puxa vida, se a mente influencia o corpo, e o problema está na mente, já sei, disse um gênio da época, vou curar a melancolia ou a depressão. Como, gente? Aí vem o problema. Passaram a ter técnicas aterrorizantes para libertar os melancólicos, causando dor física para a pessoa esquecer da dor mental, através de espancamentos, através de choques, desmaios e afogamentos. Era só isso que era feito. E isso, final do século XVII, começo do século XVIII. Renascentismo, romantismo. Uma época que o homem estava pensando, se libertando da influência da igreja, da Inquisição, que ainda era forte. Ele estava crescendo. E eles tinham uma teoria que, como eles acreditavam na teoria dos 4 humores, eles achavam que, suando bastante, a pessoa eliminava a bile negra. Então ela precisava trabalhar, principalmente na roça, carpir. E tudo que era relacionado à depressão, melancolia, era por causa do ócio, da preguiça, da falta do que fazer. E já se dizia naquela época que para curar a depressão, era necessário dar à pessoa um tanque de roupa suja. Pensamento que até hoje, no século XXI, é tido por alguns como correto. Como correto? Até que nós vemos o advento do iluminismo. Os homens de ciência divorciam-se da religião e passam a pensar com aquilo que eles achavam que era uma massa informe, sem objetivo, o cérebro.
E nós vemos que Friedrich Hoffmann, ele foi o primeiro a sugerir que a loucura poderia ser hereditária. Ou seja, se era hereditária, era transmitida geneticamente. Então, eles já estavam mudando o conceito a respeito de corpo e mente. William Cullen, médico escocês, ele afirma que a melancolia ocorreria devido a uma alteração na função nervosa, que levaria à incapacidade de associar ideias e executar o julgamento racional. E, neste meio tempo, nós vemos que na França, na Universidade de Salpêtrière, forma-se uma das maiores mentes de todos os tempos, Dr. Philippe Pinel, inaugurando o período da psiquiatria, em que ele vai para o sanatório mais importante de Paris, leva um carpinteiro junto com ele, ou melhor, um serralheiro, porque ele passa a ser o diretor daquele sanatório. E o século XVIII foi considerado o século dos manicômios e sanatórios, porque o que tinha de pessoas dementes, treslocadas, alucinadas, era grandioso, o que facilitou a busca por tratar tal problema, porque descobria-se o efeito da mente sobre o corpo. E os sanatórios passaram a ficar cheios, porque eles utilizavam as técnicas aterrorizantes e não curavam ninguém, só piorava a situação do doente. Até que o Dr. Philippe Pinel vai até lá, leva o serralheiro e diz: eu quero que você serre todas as correntes e cadeados e solte todos esses loucos. Ele falou: mas é o senhor que está louco. Eu tenho família, aqui estão os maiores psicopatas da Europa. Os maiores loucos, os maiores dementes, eles vão me matar. Ele falou: então eu faço. Pegou os instrumentos do serralheiro, cortou tudo, abriu todas as portas, libertou todos os loucos. Eles saíram felizes, alegres, cantando, subiram pelas paredes, foram à claraboia para ver a luz solar, porque era-lhes impedido até de ver a luz solar. E via-se um brilho iluminado nos olhos dessas pessoas, porque elas passaram então a viver. E foi então verificado, através de Philippe Pinel e de Esquirol, que o tratamento da melancolia e depressão deveria sair dos metafísicos, os filósofos e dos religiosos, para ir para a clínica para ser tratada. Tanto é que, depois do Dr. Philippe Pinel criar o Tratado Médico Filosófico em 1801, em qual ele determina, Tratado Médico Filosófico da Alienação Mental ou Mania, o qual ele define o problema mental em 4 tipos: mania, melancolia, demência e idiotismo. Depois vem Esquirol, se aprofunda criando 2 terminologias para a depressão ou melancolia. 2 classificações: a lipemania, melancolia mórbida, estado depressivo que pode levar ao suicídio, e a monomania, um tipo de paranoia na qual o paciente tem uma única ideia ou tipo de ideias. A psiquiatria estava crescendo, engrandecendo-se. Sigmund Freud, por volta dessa época, escreve o livro Luto e Melancolia, em que ele atribui que a melancolia é um tipo de luto, e que nasce por causa da sensação de perda da libido, o qual ele se enganou, porque ele achava que tudo também era defluente da perda da libido, ou do excesso da libido, que é a energia sexual. Aí nós vemos, em 1883, aparecer o cientista alemão Emílio Kraepelin, em seu compêndio de psiquiatria, publicado nessa época, em que ele dá uma noção para o desenvolvimento nosológico, fazendo com que a psiquiatria cresça, desvendando a depressão em 3 grandes tipos: pequena, média e mais grave, dando-nos a possibilidade de conhecer que a depressão ou a doença mental, todas elas se erigiam sob uma base bioquímica interna. Havia se descoberto a causa do problema mental, principalmente da depressão, que se erigia numa base bioquímica interna, que são os problemas neuroquímicos, que são os neuropeptídeos ou neurotransmissores produzidos pelos nossos neurônios, que passaram a descobrir que a gente tinha neurônio, e que eles tinham cauda chamado axiônios.
E que eles fazendo interligação entre eles é o que nos dava a possibilidade de pensar, de raciocinar, de enviar impulsos elétricos ou fótons para o corpo, movimentando todas as partes. Porque até então, o homem achava que a gente amava com o coração. Porque ele não esperava, ele não sabia que o homem amava com a mente. Por isso que até hoje as pessoas dizem que se ama com o coração. Porque quando a pessoa amava, ela sentia uma pressão no músculo cardíaco e achava que estava amando com o coração. Mas não é que todo sentimento é vasoconstritor. Todo ele, seja bom, seja ruim. Até que se descobriu o cérebro e passou a se entender que se ama com o cérebro, não é com o coração. Nós utilizamos o termo, mas é o cérebro que designa através dos seus neuropeptídeos, que são responsáveis por nos levar à depressão. Descobriu-se então que nós tínhamos 8 bilhões de neurônios. Em 1940, passou-se então, através de outros cientistas, verificar que nós tínhamos 40 bilhões de neurônios. Em 70 bilhões de neurônios, até que hoje tem-se a ideia que aproximadamente, não é palavra final, que nós temos 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões. E nos anos 90, que foi chamado a década do cérebro, em 10 anos, se desenvolveu mais o conhecimento do cérebro que nos últimos 6.656 anos. Em 10 anos. Foi aí que desvendou-se o problema cerebral, o problema bioquímico interno. E o homem passou a entender que a depressão era fruto de uma doença, de uma deficiência do cérebro. Porque o homem, para ele estar no estado equilibrado, ele produz serotonina, noradrenalina e dopamina. Em quantidades equilibradas, nós somos pessoas normais. Quando o cérebro deixa de produzir esses elementos numa escala considerável, nós entramos no que se chama transtorno melancólico ou depressivo, do qual não se trata de uma mera doença, mas de uma síndrome, porque ela é polissintomática. Tem mais que 17 sintomas conhecidos. E destes sintomas conhecidos, outros 30, 40 sintomas derivados. Porque a pessoa depressiva, dependendo do tipo de depressão, ela pode desenvolver tipos de humores. E aí nós entramos na depressão unipolar, que é aquela que nós ficamos com o nosso humor deprimido. Quando a pessoa tem a depressão unipolar, que é a mais comum, 70% a 80% dos casos de depressão são a unipolar, a pessoa tem tendência à negatividade, autoestima baixa, pensamentos inúteis, obsessivos e repetitivos. Vocês já viram aquela pessoa que, por exemplo, ela teve uma separação grave porque o marido traiu? Uma mulher, o marido traiu há 25 anos. Depois daquilo, a mulher não ficou mais bem. Ela é infeliz durante 25 anos. E toda vez que ela fala do marido, ela lembra que o marido traiu ela e fica com raiva dele. Isso é um sintoma de depressão. A pessoa não se libertou daquele fardo. É um dos sintomas da depressão. Ou seja, o ressentimento, a mágoa da véspera, sintoma de depressão. Tristeza, mas não a tristeza de um dia ou outro, né, gente? Ah, eu estou triste, estou com depressão. Não é bem assim, vamos com calma. Tristeza é normal e é excelente ficar triste. Porque tem gente que fala, eu sou cristão, eu não posso ficar triste. Aí a gente volta ao século XIII, né? Que se você ficasse triste, você se afastava do sagrado e era um pecador. Lógico que pode ficar triste. Qual é aquele que não fica triste? Por coisas bobas. Por exemplo, você sai na rua, um carro passa numa poça, te suja de lama e de água. Você fica com raiva. Em primeiro lugar, você produz adrenalina. Aí depois, você deixa de produzir a serotonina e vem a tristeza. Olha, tudo impulso bioquímico interno. Sentimentos são derivados de impulsos bioquímicos internos.
Aí a pessoa fica triste, magoada, estou com a roupa suja. Ou então fica brava por uma separação, por um afastamento, por uma traição, por uma perda. Você ficou triste um dia, aí no outro mais ou menos, no outro mais ou menos, no quarto você já começa a melhorar. É normal acontecer. Quem não tem essa variação de humor é porque tem problema. Tem transtorno. Se você tem muita variação, você tem transtorno. Se você não tem, também é pior, né? Porque quer dizer que você está mascarando uma situação e você tem uma neurose grave, difícil de ser tratada. Então é normal a tristeza, como é normal a alegria, como é normal as variações de humor, porque nós somos seres que ainda não nos equilibramos espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Nós estamos em construção metabólica, nós estamos em construção cerebral, nós estamos em construção espiritual. Nosso perispírito não é a palavra final. Vai chegar um tempo que nós vamos perder o perispírito, só vamos ficar com o corpo mental. E vai haver uma época que nem corpo mental nós vamos ter. E daí nós entramos na parte avançada de espiritismo, que a gente deixa para os cursos, por ser muito aprofundado. Mas são as realidades da vida. Nós estamos em construção. E muitos de nós em reforma, né? Porque a gente estraga numa encarnação, reforma na outra e volta mais ou menos, estraga de novo e reforma, até que um dia fala, quando que minha mansão vai ser mansão mesmo, ou vai continuar sendo tapera? Não é? Depende de cada um de nós. Lembremos-nos da vestimenta do casamento, não é? A vestimenta branca, a túnica nupcial. Quando é que nós vamos vesti-la? Estamos longe, né? Um pouquinho, depende da nossa evolução. Mas nós precisamos verificar, meus irmãos, que nessa sequência engrandecedora de transformação, nós somos variáveis. O que não pode essa tristeza durar mais que 6 semanas. Mas a tristeza, quando a gente fala durar mais que 6 semanas, eu vou dar uma ideia para vocês. Eu acho que todos aqui já tiveram um dia na vida que tiveram uma tristeza tão grande que parecia que doía o coração e a pessoa tinha uma vontade, parecia que estava morrendo. Já tivemos uma tristeza desse tipo, uma dor. Aquela tristeza que parece que é o fim da sua vida. Faz um mal tremendo. Quando nós somatizamos, vira tudo quanto é tipo de doença. É a somatização. Agora imaginemos 6 semanas dessa dor. 6, todos os dias, todas as horas. 24 horas por dia. Depressão. Aí já se instalou a depressão. E a depressão unipolar, ela é definida ainda pelo desânimo. A pessoa que tem a depressão unipolar é desanimada, tudo, tá bom. Se chove porque, tá bom que choveu. Se não chove, tá bom porque não choveu. Se passa num concurso, que bom que eu passei. Se não passa, que bom que eu não passei. Tanto faz como tanto fez. Se passar um carro em cima do dedão, tanto faz. Se não passar, tanto faz. Não importa. Não importa. Tem desinteresse por tudo. Tem choros convulsivos vindos do nada. Está tudo bem, de repente chora. Porque, não sei, deu vontade de chorar. Como assim, deu vontade de chorar? Ou é obsessão ou é depressão. Ou é os dois. Tem que ver o que é. Sentimento de culpa exacerbado. A pessoa com a depressão unipolar, ela dorme. Ela dorme a noite inteira, acorda cansada e fala, preciso dormir mais. Aí chega lá, a pessoa está dormindo. Aí você entra lá, tá dormindo, cabelo desse tamanho, assim, tá dormindo. Aí você fala, mas é um preguiçoso, uma preguiçosa, tá dormindo. Depressão. Depressão unipolar. Tem alterações de apetite, ou come demais ou come de menos. Não tem apetite nenhum. Frigidez, falta de libido. Depressão unipolar. Muitas vezes o marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido, porque toda vez está desinteressado por sexo. E nós podemos falar isso na casa espírita, porque grande parte das separações são por causa da falta do aperitivo sexual, que muitas vezes está num problema mental. A depressão causa frigidez do homem e da mulher. Os dois deixam de ter interesse sexual. Aí a mulher acha que o marido está traindo, o marido acha que a mulher está traindo. É depressão. Bastava tomar um medicamento, resolvia tudo.
Mas a pessoa não sabe, a pessoa não se interessa, nós temos preconceito com tratamentos psiquiátricos, e aí vai. E quando nós saímos da depressão unipolar, nós temos um problema mais grave que, graças a Deus, que esse outro tipo de depressão é a menor que tem. Talvez 10% seja da depressão bipolar. Essa é brava. A depressão bipolar é aquela que, o que eu acabei de falar da unipolar, está tudo bem. Num dia você está péssimo, você está horroroso, está tudo isso que eu falei. Todos esses sentimentos, esses sintomas, é tudo uma vez que acontece. Não é cada dia um, não, é tudo uma vez. É horroroso. Passou, a pessoa dorme no outro dia, ela acorda bem, feliz, risonha, tudo bem, nossa, está tudo ótimo. Não é normal, né, gente? A pessoa tagarela. Você vai conversar com ela, não entende nada que ela fala. E não entende. A pessoa fala com uma velocidade e fala tanto. Você tem que falar, viu, calma, aperta o botão aí, on-off. Desliga. Aí a pessoa come demais. Aí a pessoa fica compulsiva, ela fala, eu vou no shopping comprar um lenço. Volta com o carro 0 quilômetro. Muitos jogadores inveterados que perdem tudo no jogo são depressivos bipolares. Porque a pessoa sai daquele estado deprimido e vai para o estado maníaco ou de mania, em que tem uma subida, uma ascendente gravíssima. A pessoa fica ninfomaníaca no sexo. Se ela tinha desinteresse no dia anterior, no outro dia ela fica neurótica. E aí muitos casos de traições, de desequilíbrios sexuais são frutos da depressão bipolar. A pessoa fica insaciável. A depressão bipolar é tão terrível que, se não tratada, o período da mania, ela pode se desenvolver em crise psicótica, levando a pessoa a delírios, alucinações. Quando é que ela provoca crimes bárbaros? Porque ela está extremamente alucinada. E se ela não faz isso no momento grave, crítico, bipolar, quando há queda e ela volta para a depressão unipolar, ela provoca o suicídio. Existe um outro tipo de depressão que é a sazonal, que a falta de luz solar provoca. Nos países onde tem menos efeitos solares, por exemplo, Canadá, são só 2 meses de sol, gente. São 10 meses sem ver o sol. Sem ver o sol. O cérebro deixa de produzir melatonina. Consequentemente, serotonina, noradrenalina, dopamina. A pessoa entra no período depressivo. Pessoas que trabalham em departamentos que não têm janela, que não têm luz solar, desenvolvem a depressão sazonal. Sabe como se trata? Através de fototerapia, exposição diária do sol. Volta ao normal, o cérebro volta a funcionar normal. E talvez uma das piores, para finalizar, porque eu estou citando 4 quando há mais de 200 tipos de depressão. A 4ª é a depressão puerperal ou pós-parto, que é aquela derivada da mulher que já tem indícios de depressão, ela engravida e durante a gravidez ela desenvolve um transtorno psicótico gravíssimo que ela passa a odiar a criança no ventre. Passa a se achar muito gorda, passa a achar que a criança vai atrapalhar a sua vida, que vai afastá-la do marido, que vai afastá-la das coisas importantes, passa a odiar, então, aquela situação dela. Isso quando ela não passa a odiar o marido. Passa a se afastar do marido, dorme em cama separado, não conversa mais, e até separações durante o período da gravidez. Quando a criança nasce, se não for tratado concomitantemente a depressão puerperal, o que é que acontece? Ela chega a matar a criança. E em muitos casos, quando não mata, abandona. Aí, muitos casos de mulher que abandona as crianças em caçambas, em lixeiras, em locais fétidos, imundos. Porque a pessoa tem um ódio por aquela criança. E aí nós explicamos com a reencarnação. Os inimigos que reencarnam no mesmo núcleo familiar para resgatar as dívidas e aprenderem a se amar. Mas como nós somos intolerantes, como nós somos imperdoáveis, hora que chega inconscientemente, nós sabemos que é um inimigo. E nós passamos a odiar. E aquele espírito, quando odeia o esposo, tem uma dificuldade com o esposo,
A mulher, como se torna médium no período gestativo, porque ela absorve as energias da criança e dos espíritos que estão ao redor, modificando o seu estado de humor, e por isso da tensão pré-menstrual, porque nesse período ela está aberta psiquicamente, a mulher. Por isso a mudança de humor derivada da influência espiritual ao redor, da multidão que nos cerca, que nos ouve, que nos ausculta. Se o espírito é contrário ao marido, faz com que ela tenha raiva dele por influência obsessiva. Depressão puerperal, que também é pouco tratada. Aí nós perguntamos, como tratar tudo isso? A ciência, a psiquiatria, a psicanálise, a terapia nos ensina que nós temos que tomar antidepressivo. Verificou-se que a pessoa tem a depressão, vá a um psiquiatra. Não é cardiologista, não é neurologista, é psiquiatra que medica a pessoa com antidepressivo. Um remedinho que faz o cérebro voltar a produzir os neuropeptídeos de forma equilibrada. Um medicamento. Ah, mas ele vai curar? Não, não vai curar. Vai equilibrar a pessoa para que ela não tenha tanta variação de humor e não se mate, ou mate os outros, ou se destrua, ou desenvolva crises psicóticas gravíssimas. E o que a gente tem que fazer? Concomitantemente à psiquiatria, ao tratamento psiquiátrico, a pessoa tem que procurar um terapeuta, um psicólogo ou um psicanalista, e tratar os porões da alma e verificar o que derivou aquele problema, da onde nasceu. Por quê? O cérebro por si só não vai deixar de produzir e depois voltar a produzir, por nada. É porque a mente, como Juvenal asseverou no século I, influencia o corpo. Mente sã, corpo são. E quando a pessoa tem um tipo de fobia, um tipo de trauma, um tipo de tristeza, um tipo de dificuldade, ela faz com que influencie o cérebro e ele deixe de produzir esses elementos. Então, você toma um medicamento, você equilibra a situação do cérebro. E a mente é o terapeuta. Ele vai fazer terapia durante semanas, descobrir a causa do mal, que pode ser a aposentadoria causa depressão. A pessoa se sente inútil depois que aposentou. Ah, eu não sirvo para nada. Mas é só trabalhar. A gente só precisa trabalhar, não pode fazer outra coisa. Não pode trabalhar sem ser remunerado, trabalhar para Cristo. Auxiliar os pobres, os necessitados. Vai passear. Está na terceira idade, vai fazer ginástica, vai viajar, vai dançar, vai nadar, vai aprender computador. Ah, eu não tinha tempo de fazer pão, não sei como faz. Vai fazer aula de confeitaria, de panificação. Faz algo que te traga felicidade, mas não esquece de Deus. Vai trabalhar por Deus, vai se encontrar intimamente. Ah, eu não tenho tempo de ir no centro espírita, não tenho tempo de ir na igreja, não tenho tempo de ir no templo evangélico. Agora tem, não tem desculpa. Mas a pessoa se sente inútil, desenvolve o transtorno depressivo. Traições, afastamentos, mágoas gravíssimas, não aceitas, mortes, como diz, perdas. Ah, porque eu perdi meu filho. Perdeu aonde? Aonde você perdeu? Porque as pessoas têm mania de falar que perdem as outras. Eu sei que pai e mãe perdem filho em shopping, perde na rua, mas você perdeu outra pessoa. Você não perde, a pessoa morre, ela falece, desencarna. Que tem gente que não gosta de falar de morte. Ah, eu não falo de morte porque eu atraio. Como se ninguém fosse morrer, como se nós fôssemos imorríveis. Não é verdade? Mas nós somos morríveis. Nós morremos, desencarnamos, falecemos. É da vida, graças a Deus. Imagina um psicopata, viveu 40 anos, matou 30 pessoas. Se ele não morresse, se não tivesse oportunidade de se reequilibrar no plano espiritual, reencarnar com a bênção do esquecimento, para se refazer dos seus erros, que bênção de Deus, como faria para esse homem se recuperar? Ele seria uma pessoa destinada ao inferno, como muitos pensam, porque não teria salvação para ele. Hoje não se tem tratamento, por causa da ignorância dos nossos tratamentos. Um psicopata, um transtornado desse tipo, quem sabe daqui 50, 100 anos,
com o advento do conhecimento especializado, com o advento de equipamentos aprofundados. Tem pessoas que não vão em velório, gente, que falam, eu atraio se eu for. Atraio o que? A morte? Quanto tem gente que adora velório? Antigamente se contratava carpideiras. Alguém aqui sabe o que são as carpideiras? Aquelas mulheres que eram contratadas para chorar em velório. Porque para a pessoa ser importante tinha que ter muito choro. Se tivesse pouco, a pessoa não prestava. Então você contratava para chorar bastante. E tem hoje as carpideiras gratuitas. Tem pessoa que vai e nem sabe quem é, já está chorando. Eu tinha uma amiga que, nossa, ela não sabia quem era, morria, ela chorava. Chorava por todo mundo. E assim é. Já pensou? A pessoa está precisando do nosso apoio, fala, eu não vou, que isso não atrai a morte. Mas vai morrer de qualquer jeito, se não for hoje, vai ser amanhã, se não for amanhã, vai ser depois. É da vida, é natural. Por isso, o tratamento, descobrir, uma mulher, uma vez, quando eu fiz essa palestra, há 15 anos atrás, no Seu Xadá, pessoa simples, falei, ela veio e falou, meu filho, eu tenho isso daí que você falou. Ah, tem? Tenho, faz 25 anos que meu filho morreu. Toda vez que chega o Natal, eu entro em depressão. Eu passo o mês inteiro, como ele morreu em dezembro, eu passo o mês inteiro triste, fazendo as comidas de qualquer jeito, passa uma desgraça. Aí eu conversei com ela, a palestra ajudou, ela falou, vou tentar melhorar, filho. Depois de algum tempo ela falou, estou vencendo a depressão. Estou vencendo. O mês chegou e eu já não fiquei mais triste. Porque ela entendeu que ela tinha um problema. Que ela tinha que vencer o medo da morte e descobrir que o seu filho estava vivo. Um senhor, numa palestra que eu fiz, sobre o passe no renascer, ele veio e falou, meu filho, tudo bem com você? Me abraçou. Eu falei, tudo bem, senhor? Estou mais ou menos, estou meio triste. Está meio triste porque, idade, né? E ele já devia ter seus 80 e poucos anos. Ele falou, você sabe que eu passei um período difícil, você conheceu minha filha, porque minha esposa faleceu, passaram 5 dias, minha filha foi morta. Eu conheci sua filha? Ela falou, sim, daquele casal da Nova Piracicaba, ela era empregada. Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, então, morreu minha esposa, depois de 5 dias matam minha filha. Aí eu virei para ele assim e falei, só tem uma coisa a dizer para o senhor, as duas estão vivas. E falei, e logo o senhor vai encontrar com elas. Então não há motivo de infelicidade. Vença isso e siga adiante. Porque mortos, muitos de nós estamos. Vivos são os que partiram, que entenderam a verdadeira realidade da vida. E o que o Espiritismo pode fazer? Isso. Além das terapias convencionais, a fluidoterapia, ela é excelente para fazer as funções do cérebro voltar ao normal. Há casos e mais casos de depressão que a fluidoterapia ajudou o cérebro a voltar à sua função normal. Porque, gente, passe não é só para tratar a asepsia do perispírito, para limpar, porque eu estou com encosto, vou receber o passe. Estou com energia negativa, vou receber o passe. Não é só para isso, o passe trata a doença. É um lenitivo para suas dores. A água fluidificada. O autopasse, esse que é um tipo de passe, as vibrações em prol dos doentes necessitados, vibrando por eles, retorna a nós. O amor, o conhecimento da vida pós-morte, da reencarnação, tudo isso nos dá subsídios de buscarmos a felicidade que está soterrada no fundo da alma por causa da dor que se tornou maior, porque nós não aprendemos a nos amar. Finalizando, vamos lembrar de Irmã Cidufo através da psicografia de Vanderlei Oliveira, dizendo que tem 3 medicamentos indispensáveis para que possamos ser felizes e vencer a depressão. Primeiro, o ser precisa acreditar que merece a felicidade. Nós somos insubstituíveis. Deus nos dotou de vida para sermos felizes. Felizes. Deus nos colocou aqui para sofrer, mas para sermos felizes, porque se Deus gostasse de sofrimento, não tinha criado anestesia. Foi o que disse Emmanuel. Segundo, parar de buscar motivos externos para as suas dores e buscar dentro de si esses motivos. O
problema está em nós, não nos outros ou no mundo ao redor. Terceiro, acreditar que pode ser feliz ainda em vida, não esperando buscar a felicidade depois da morte. Depois pode ser tarde. Aí você entra no plano espiritual, num monoideísmo gravíssimo, demora anos, décadas para ser encaminhado, tratado, e pode ser que tenha que reencarnar compulsoriamente inconsciente, como um demente, como um autista, como uma pessoa cheia de transtorno obsessivo compulsivo, que é a crise do toque, entre outros problemas derivados de problemas não tratados de existências anteriores. O depressivo que não se trata, se ele não se tratar no plano espiritual, que é difícil, mas é muito comum acontecer, ele reencarna como um autista. Porque ele vive preso em seu mundo, porque geralmente o depressivo não aceita o mundo ao seu redor. Ele se transforma no coitadinho da vida. Ele passa a ter pena de si mesmo e se apaixonar pela dor. Se alguém dá um remédio para ele tratar da dor, fala, tem que tomar 3 remédios. Ele toma 1, porque ele sabe que se tomar os 3 não vai ter quem tenha pena dele. Porque ele se apaixonou pela dor. É uma doença. A família do depressivo tem que tratar junto, para que não tenha raiva do depressivo, porque ele é irritante. Porque ele causa transtornos, constrangimentos, tem as mudanças de humores e nós não aceitamos a mudança de humor, porque nós somos intolerantes. Mas a principal forma de vencermos a depressão chama-se perdoar. Perdoar. A pessoa que não perdoa guarda a mágoa da véspera. Transforma seu corpo numa lata de lixo, produzindo toxinas. Vive ansiosa, preocupada, com sintoma de culpa, constantemente com pensamentos de perseguição. Desenvolve falta de amor a si mesmo, foge da realidade existencial, entrando numa demência, numa crise psicótica gravíssima. Isso é a falta de perdoar. Como história final, diz que o Chico, ele trabalhava, tinha muito trabalho, e ele pegou um cachorrinho muito doente. E toda vez que ele voltava para casa, ele ia tratar o cachorrinho. E a irmã viu o sofrimento do Chico, trabalhava o dia inteiro, ia no centro espírita, voltava 2 horas da manhã, ainda chegava, tinha que tratar do cachorrinho, aquela dificuldade. A irmã pensou, vou resolver o sofrimento do Chico, o sofrimento do cachorrinho. Sabe o que ela fez? Matou o cachorro do Chico. Era a forma dela ajudar o Chico, ignorante. O Chico chegou, ficou magoado com ela, chateado. E essa mágoa foi durando vários dias, até que Emmanuel se aproxima dele e fala, Chico, precisa acabar com essa mágoa. Ao redor do seu coração, está formando uma energia negra, que está impedindo o nosso trabalho psicográfico. Nós não conseguimos se aproximar de você, para transmitirmos nossa ideia para a psicografia. Ele falou, o que eu devo fazer? Ele falou, só tem uma coisa a ser feita. Busque sua irmã e procure descobrir o que ela mais quer na vida. Ele falou, peraí, eu fui ofendida, ela matou o meu cachorro, eu vou ter que buscar o que ela mais quer para dar para ela? Ele falou, a receita não é minha, é de Jesus. Aí ele falou, então se é de Jesus eu vou fazer. Porque o Chico era assim, né? Ele foi descobrir que ela queria uma máquina de costura. Foi e comprou. Quando ele deu a máquina de costura para a irmã, mas ela teve tanta satisfação, tanto amor, que dela emanou uma energia tão linda, que limpou aquela energia negativa no peito dele, deixando-o em paz novamente. É a energia do amor e do perdão. Quanto nós não aprendermos a nos perdoar, a perdoar o nosso semelhante, quando nós deixarmos a ciência de lado, achando que nada presta, nós não venceremos a nós mesmos. Porque o maior inimigo que nós temos a vencer durante todas as nossas reencarnações somos nós mesmos. É o nosso próprio espírito, que nos deixa cativos, sem precisar de celas, sem precisar de grades ou de paredes, mas presos no nosso inconformismo, na nossa não aceitação da vida. Muito obrigado a todos e que o Pai os abençoe. Obrigado. Que simples, não, gente? Mas que difícil, não? Quantas belezas, quantas condições reais que nós precisamos verdadeiramente levar em conta
E aí nós vemos numa expressão de Jesus, simplificando tudo isto. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, o resto virá por acréscimo. O que é buscar este reino? Se não é justamente o perdão e o bem. Vivermos isto, pronto. O resto a vida nos oferecerá tudo o que precisamos. Alex, nossa gratidão profunda, que o Cristo te ilumine cada vez mais, porque um assunto tão extenso, profundo, olhe, ele precisou pegar a biblioteca desde lá dos egípcios até aqui, para poder expressar todas essas coisas aí, né? Então nós somos muito gratos, viu? Vamos então à prece de encerramento. Marlene, se faz favor. Mestre Jesus, aqui estamos nesta noite, em busca das Tuas verdades, para podermos mudarmos dentro de nós. Sabemos que só nós mesmos podemos fazer, trabalharmos dentro de nós para podermos aprender a termos a paciência, aprendermos a humildade, a compreender, Senhor, que aqui estamos para mudar, para vencer, para podermos evoluir, para podermos estarmos mais perto de Ti. Mestre de amor e bondade, que nesse instante nos dá a paz, nos envolve com Teu amor, com os Teus fluidos, fortalecendo-nos assim, para que possamos vencer as nossas dificuldades. Muito obrigado, Jesus, por podermos estar aqui. Muito obrigado por esta paz que aqui encontramos. E que esta paz, Senhor, possa ser levado aos hospitais, às creches, aos orfanatos. Envolve, Jesus, as crianças, os idosos, para que todos possam receber das Tuas mãos a bênção da paz e do amor. Muito obrigado por tudo que nos dá. Muito obrigado por esse instante e que assim